Salve, salve, rapaziada, ligada no Decifra Futebol, o seu novo canal preferido de futebol. E eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estamos aqui com um programinha novo para vocês, programa de análise tática, começando aqui no canal. Espero que vocês gostem muito desse quadro. Vamos dizer assim que é o quadro que eu mais gosto de fazer, é a parte que eu mais gosto de me aprofundar no futebol. E nada melhor para começar esse quadro do que a vitória histórica, surreal, incrível, qualquer adjetivo que você queira, para definir a vitória do Botafogo em cima do Paris Saint-Germain, uma vitória histórica, dita pelo próprio Luiz Henrique ser a equipe que melhor defendeu o Paris Saint-Germain durante essa temporada. Então, não foi pouca coisa, cara. Foi uma vitória histórica, uma demonstração de força muito grande do Botafogo. Só para resumir aqui, esse quadro vai se basear numa historinha tática, né? Eu vou tentar narrar a história do jogo, como que começou, a distribuição tática das equipes, qual que era o plano de jogo, como isso foi se desdobrando, como as equipes responderam e variaram isso no decorrer do jogo. Vou trazer umas estatísticas para tentar embasar um pouquinho esses meus argumentos. Então, vamos lá, né, rapaziada? E tá aí na tela para vocês como o PSG atacava. Você já vê ali que era um 3-2-4-1 ou 3-2-5. O que varia vai ser essa última linha, né? Você já vê ali 4 jogadores à frente dos 2 volantes. E o Gonçalo Ramos, que não aparece na tela, tá mais lá na frente. Então, se você quiser considerar isso uma linha de 4 com um jogador mais à frente ou uma linha de 5, fique à vontade. Mas essa é a estrutura ofensiva padrão do PSG. Isso é tão importante da gente entender porque o Paris Saint-Germain teve 75% de posse. Então, grande parte do jogo foi o PSG em fase ofensiva, o PSG com a bola tentando chegar até o gol do Botafogo. Você tem algumas mudanças ali, né? Você já tem na defesa o Beraldo no lugar do Marquinhos, o Lucas Hernandes no lugar do Nuno Mendes, ali na segunda linha, o Zaire Emery no lugar do que seria ou o João Neves ou o Fabian Ruiz, assim como o Maiolu no meio de campo, e o Gonçalo Ramos na frente, né, sem um Dembélé, mas essa era uma mudança já esperada. Então, baseado nisso, como o Botafogo se defendeu, e essa é a grande chave do jogo para mim, que é esse 4-3-3, gente. E é bom a gente falar sobre essa formação defensiva do Botafogo, porque houve uma mudança de estratégia muito, muito clara do Botafogo para essa partida. O Botafogo costumava defender num 4-1-2-1-2 com um losango no meio de campo, né? Você tinha ali, geralmente, um dos pontas subia para pressionar junto com o Igor Jesus, os zagueiros, 2 jogadores abertos, um jogador marcando os volantes, um jogador ali protegendo a frente dos zagueiros, né? Geralmente o Gregory. E o Botafogo costumava fazer isso no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, fez isso na estreia do Mundial. Só que você, principalmente com a entrada do Alan, você tem uma mudança muito grande nisso. Se especulava antes da partida se seria o Cuiabano, seria o Alan. Eu acho que se fosse o Cuiabano, a formação defensiva provavelmente seria um 4-4-2 com o Savarino sobrando lá na frente com o Igor Jesus. E assumo para vocês que antes do jogo eu imaginava ser uma boa ideia o Cuiabano começando, defendendo, né, numa segunda linha, mais pelo lado esquerdo e dando apoio ao Alex Telles nessa marcação, que foi um lado muito exposto do Botafogo, né? O Alex Telles estava muito sobrecarregado no primeiro jogo contra o Seattle Sounders e para proteger um lado que teria Desirê Doué e Hakimi, eu acho que o Cuiabano ali com muita força, com muita entrega e velocidade para fazer perseguições. Eu achei que seria uma boa ideia, mas acabou que ele optou por Alan. Então você tinha 3 volantes de muito físico, de muita pegada nesse meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Alan. E a estratégia defensiva ela passava muito por isso. Você já vê ali que é um bloco de marcação muito compacto no meio. Você tem 6 jogadores muito fechadinhos, os 3 volantes e os 3 atacantes. E os 3 com. E você já percebe uma amplitude de marcação muito baixa, né? E o que é a amplitude aqui, para vocês entenderem melhor? É basicamente a largura do time, né? É a distância do jogador mais perto da linha lateral do lado esquerdo até o jogador mais próximo da linha lateral do lado direito, né? E você já vê como Marlon Freitas aqui, que seria o jogador de meio de campo
mais aberto do lado esquerdo, e o Alan, que seria o mais aberto do lado direito, estão muito próximos, assim como o Arthur e Savarino mais à frente. Então você tem um bloco de marcação muito compacto, tentando diminuir esse espaço entre as linhas, tentar diminuir a capacidade do PSG fazer esse jogo entre linhas, que é um pilar fundamental do jogo de posição, que é o jogo adotado pelo Paris Saint-Germain. Então você já tem, vocês estão vendo aí, esse 4-3-3 do Botafogo, que foi a estratégia usada basicamente durante todo o jogo. No final tem uma variação, mas já já a gente chega lá. E como isso funcionava na prática? Você já vê ali, ó, na primeira imagem, o PSG saindo para jogar na sua linha de 3, a linha de 2 ali na frente, e você já tem esse escudo aqui, né? Dos 3 jogadores de ataque, fechando o passe no meio de campo, fechando esse passe ou tentando torná-lo mais difícil. E aí o que acontecia quando essa bola entrava no meio de campo, que você já tem nessa segunda imagem aqui de baixo, o Zaire Emery recebendo essa bola no meio de campo e destacado ali, você já vem o Marlon Freitas saltando para fazer essa pressão. O Botafogo basicamente não queria que os jogadores de meio de campo tivessem tranquilidade alguma com a bola. E para isso você sempre tinha uma combatividade muito grande, principalmente desses 3 jogadores de meio, quando a bola entrava nesse setor, que é justamente para você não dar liberdade para Zaire Emery, para Vitinha, para o Doué quando sai da ponta e vem jogar mais entre linhas. Era basicamente matar essa jogada do Paris Saint-Germain, essa manutenção de bola à frente da área, entre as linhas, enfim. Então ali, ó, você já vê que o Marlon Freitas saltou para marcar, o Savarino ali, ó, já tenta fechar a linha de passe também, então você tem o Botafogo tentando evitar que o PSG progrida pelo meio. Vamos seguir aqui. E para a gente trazer algumas estatísticas para vocês entenderem melhor isso, eu trouxe aqui os números dos meio-campistas do Botafogo para vocês entenderem que eles estavam muito ativos na marcação. Você já vê, ó, que na soma ali, ó, 12 do Alan, 10 do Gregory e 5 do Marlon Freitas. Ou seja, você tem 27 duelos pelo chão travados. Ou seja, toda hora eles estavam dividindo, estavam buscando contato, buscando serem físicos, né? Em cima desse meio de campo do Paris Saint-Germain, que é muito técnico. E aí eu já destaquei aqui alguns números, né? Você tem, por exemplo, o número de cortes do Marlon Freitas, 4, Gregory com 7 cortes, além de 5 roubadas de bola, né? Com os dois somados, 6, juntando o Alan, número de roubada de bolas. Então você percebe como foram 3 jogadores que estavam se doando muito, que estavam atentos, ligados e firmes, sem tremer, basicamente, sem ter medo do jogo. O Gregory teve um grande jogo, o Alan foi muito bem. Acho que assim, o Alan a gente acaba não percebendo tanto, e os números também não vão trazer tanto o que foi a partida do Alan, mas foi uma partida de assim, ele muitas vezes não roubava a bola, mas só que ele pressionava, ele incomodava e fazia com que o portador da bola muitas vezes recuasse essa bola e o time do Paris Saint-Germain não tivesse como progredir, não tivesse a progressão, porque isso não vai para a estatística, né? A pressão que o Alan fez, forçando que os jogadores recuassem a bola. Mas isso foi algo que se repetiu muito, tanto ele quanto o Marlon, quanto o Gregory. E o Gregory, para mim, eu queria dar o destaque para ele, né? Tem um apelido de Pitbull na torcida, eu acho que o apelido é muito bom, porque é exatamente isso que o Gregory é, cara. É um cara muito forte na marcação, muito firme, ligado o jogo todo. Ele vai tentar tirar o adversário do eixo, vai tentar intimidar os caras mesmo, com muita fisicalidade e firmeza nesses duelos, né? Você vê ali que ele fez 6 faltas, só que não é nem um número que eu trago aqui para criticar o Gregory, porque as faltas nesse jogo eram importantes. Era importante em muitos momentos você quando o Paris Saint-Germain arranjava espaço onde não tinha e conseguia uma progressão, você muitas vezes ir lá e matar a jogada, você matar o ataque numa zona mais alta, que caso o PSG conseguisse progredir, teria espaço aberto para correr. E o Gregory ia lá fazer uma falta, matava a jogada. Então, acho que esse detalhe também foi muito importante, que é o Botafogo jogar sério. E os 3 jogadores de meio jogaram sério, foram muito bem, grande partida deles. E aliado a essa grande atuação dos 3 meio-campistas, mais a estratégia do Botafogo, você tem um reflexo muito claro na atuação
do Vitinha, que é o grande motor desse meio de campo do time. E aí você tem esse dado aqui que eu trouxe para vocês, que é a quantidade de passes longos dele na partida. Você percebe que o Vitinha tentou 24 passes longos na partida. E por quê? Justamente por conta dessa armadilha montada pelo Renato Paiva. Ó. Você tem aqui ó, o bloco de marcação, vocês estão vendo aí na imagem, o bloco de marcação bem fechadinho, bem compacto no meio de campo. E aqui você tem 6 jogadores em volta de um. Ou seja, o Vitinha, que é o portador da bola, ele olha esse passe, que é o passe que ele mais gosta, é o passe que o Paris Saint-Germain mais gosta, que é um passe de ruptura por baixo, né? Entre as linhas, para um jogador receber essa bola girando e já criar essa progressão para o time, né? E aí o Vitinha tá com a bola, ele olha a, essa opção de passe, mas ele olha no entorno e percebe, esse é um passe ruim. Se eu der o passe aqui, eu tô colocando o meu companheiro numa situação de perigo. E se você perde a bola nessa altura do campo aqui, com tantos jogadores do Botafogo perto da bola, para contra-atacar em velocidade, é muito perigoso, né? E aí, o que o Vitinha foi forçado a fazer? 24 passes longos. Só para vocês terem ideia, a média dele nessa temporada foi de 5,2 por jogo. 5,2. Ou seja, quase 20 a mais do que ele costuma dar durante as partidas, né? Então, mais um reflexo aí dessa ideia do Botafogo em cima de um dos grandes meias do mundo. Então, impecável, cara, impecável. Mas, como toda estratégia no futebol, você tem os seus prós e os contras. E se você fecha o espaço no meio, você vê ali mais uma vez, na imagem de cima, mais uma vez o meio fechado. E a continuidade da jogada é o quê? Se você fecha o meio, você tem espaço pelos lados, porque não tem como você proteger todos os setores do campo. E aqui na segunda imagem você já vê, né? O Zarimeri pegou a bola, fez a abertura lá pelo lado esquerdo. Esse foi um lance bem do iniciozinho do jogo, que foi uma finalização bem perigosa do Kvaratskhelia. E você já vê que ele recebe essa bola bem aberta ali pela esquerda, no mano a mano com o Vitinho. Você vê o tanto de espaço que ele tem. E por que ele tem tanto espaço? Porque o Botafogo priorizava a marcação no meio de campo. Então essa foi provavelmente a principal válvula de escape do PSG. Foi por onde o PSG criou as suas principais chances, só que não era digamos assim, um erro do Botafogo. É basicamente assim, ó, a gente vai te dar esse tipo de jogada. Você vai ter esse mano a mano ali na ponta, você vai ter mais espaço do que por dentro. Só que, por que o Botafogo fez isso? Justamente porque era mais fácil você criar mecanismos para você diminuir o possível estrago dessas jogadas pela ponta. E eu vou mostrar isso agora aqui para vocês. Nessa primeira imagem, vocês veem, né, que é basicamente uma jogada parecida, né? Foi um lance que o Vitinha estava muito pressionado pelo meio, ele consegue um espacinho para fazer essa abertura aqui, que Kvaratskhelia recebe na ponta, mas o que o Botafogo fazia? E aí vocês têm que reparar esses dois jogadores aqui que estão marcados, iluminados, né, no caso, que é o Gregory e o Barbosa. O Barbosa ali nesse caso estava no lado direito da zaga, geralmente era o Jair nesse espaço, mas o funcionamento era o mesmo para os dois, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, a movimentação do zagueiro era a mesma. E qual era essa movimentação? Justamente de ir na sobra, de fazer a cobertura do lateral. Você tem aqui na primeira imagem o Kvaratskhelia recebendo mano a mano com o Vitinho. Ele dribla o Vitinho, só que o que acontece? O Barbosa já sai para fazer essa perseguição, já sai para caçar o Kvaratskhelia, ele abandona a posição dele na defesa e sai para fazer essa marcação. E por que essa marcação é possibilitada? Justamente pelo movimento de recuo do Gregory. O Gregory, ele saía dessa... Quando o Botafogo estava no bloco bem baixo, geralmente era um 4-1-4-1 que o Botafogo se defendia. E o Gregory era esse jogador entre a linha de defesa e a linha de meio de campo. E aí, o que acontecia quando o time estava nesse bloco bem baixo, né, que é quando o PSG estava ali para entrar na área do Botafogo, o Gregory descia para o meio dos zagueiros, permitindo que os zagueiros fizessem essas perseguições. Então foi uma maneira que o Botafogo arranjou de minimizar o estrago dessas jogadas pelas pontas, né? Então eu acho que foi uma sacada muito legal e o Botafogo já faz isso basicamente desde que o Renato Paiva chegou, que é esse recuo do Gregory entre os zagueiros. E aí
é a partir disso que entra a grande, grande, grande atuação dos 2 zagueiros do Botafogo, que eu já trouxe os dados aqui para você, deixei separadinho e marcadinho aqui, para vocês verem a atuação desses 2 jogadores. Eu queria começar com o Alexander Barbosa, que na minha opinião foi o melhor jogador dessa partida. Cara, que atuação do Barbosa, 9 cortes, 3 chutes defendidos, que são os chutes bloqueados, 6 tackles, que é o desarme, então 6 desarmes na partida, uma interceptação e 7 de 8 duelos vencidos pelo chão. Impressionante a partida do Alexander Barbosa. Assim, ele foi de uma segurança na defesa, de uma autoridade naquele setor que ninguém se criou pra cima dele. Ele, ó, você já vê ele não sofreu nenhum drible, ele foi soberano em todos os duelos, cara. Ele perde um único duelo na partida, dos 8 que ele travou, então isso já é o suficiente para a gente ter uma noção do que foi essa atuação dele, fora a quantidade de cortes, né, que ele teve, né? Vocês já viram ali, foram 9, e muitos desses eram quando o PSG ficava rondando a área, tinha jogada pelos lados, faziam os cruzamentos, só que sempre ele ou o Jair estavam ali para fazer essas correções. Na minha opinião, ele foi o melhor da partida. E o Jair não fica para trás também, cara. 8 cortes, dois desarmes, apenas um drible sofrido, 2 de 3 nos duelos pelo chão. Só que o mais impressionante para mim do Jair, apesar dele ter feito uma boa partida defensiva e eu não achar que tenha sido do nível do Barbosa, foi a capacidade dele sair jogando, cara. A gente sabe que o PSG ele vai marcar pressão, vai marcar num bloco alto em todo jogo. O PSG fez isso a temporada inteirinha. Dito isso, Jair teve 22 passes no jogo e acertou 20, 91% de aproveitamento, numa zona do campo extremamente pressionada, num jogo extremamente nervoso, e um moleque de 20 anos conseguiu ter esse aproveitamento de passe e essa segurança na defesa. Cara, como é bom o tal do Jair, apenas 20 anos, vai para o Nottingham Forest depois do Mundial de Clubes, assim como o Igor Jesus, e eu acho que é jogador para a gente ficar de olho, cara. É zagueiro para 10, 12, 15 anos de seleção brasileira. Eu acompanho o Jair muito, né, desde que ele subiu no Santos. Acabou tendo o desenvolvimento dele atrasado por uma lesão muito grave no joelho que ele teve. Foi uma lesão muito triste na época, porque ele era um zagueiro cotado para ser já titular no Santos no ano que foi rebaixado. E graças à lesão, eu lembro que ele só fez, tipo, 2, 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então, foi um cara que, mesmo com a lesão grave, mesmo com o seu desenvolvimento tendo um retardamento, né? Ele entrega uma atuação dessa contra o Paris Saint-Germain com apenas 20 anos de idade, cara. Impressionante a parte do Jair e do Barbosa também. E avançando aqui, gente, isso aqui é o mapa de ataques do Paris Saint-Germain. E eu quero que vocês vejam aqui, ó, vocês estão vendo que essas regiões mais pintadas são onde teve maior concentração de ataque, e as regiões aqui que estão mais claras, elas são a menor concentração de jogadas. E você já percebe que no setor de meio campo, o terço que o PSG teve mais a posse foi no segundo terço, ou seja, longe da área, longe de perigos, e era justamente esse o espaço que o PSG falava, ó, Vitinha, você tem espaço para jogar aqui, ó. É aqui que você tem espaço para jogar. Aqui em frente à área você não tem. Aqui o Doué não tem espaço. Aqui o Zaire Emery não tem espaço. Vocês têm espaço para jogar pelos lados. E você já percebe ali, ó, principalmente pelo lado esquerdo, que foi no último terço o local onde o PSG concentrou a maior parte das suas jogadas. Então, a estratégia do Botafogo funcionando perfeitamente. Tirar o meio de campo e oferecer os lados do campo. Avançando agora para a parte ofensiva do Botafogo, como o Botafogo tentou atacar, né? Não foram tantas as vezes, porque, como a gente falou, o Botafogo teve apenas 25% de posse de bola, mas o Botafogo tinha sim seus mecanismos para tentar incomodar a defesa do PSG. E para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender como o Paris Saint-Germain marcava o Botafogo. E você já percebe nessa imagem como
Foi a mesma marcação que fizeram na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, uma marcação por encaixes individuais na saída de bola. Você já vê ali o Gonçalo Ramos marcando o Jair, ele vai fazer a pressão no goleiro, mas ele tinha esse papel duplo. E mais em cima você vê o Doué subindo para marcar o Barbosa. Aqui, se eu não me engano, é o Zaire Emery no Gregory. Você tem ali mais embaixo da imagem o Kvaratskhelia, não tá marcadinho nele porque não dá para ver o Vitinho nessa jogada, mas era ele que estava marcando o Vitinho, então só para vocês entenderem que a marcação do PSG era individual, justamente para tentar incomodar a saída de bola do Botafogo. E o Botafogo, muito inteligentemente, pensou o seguinte: você tá me marcando aqui alto, você tá marcando individual, você tem mais capacidade técnica e física que eu, então eu não vou correr riscos perto do meu gol. Eu vou tirar essa bola daqui. Como? Com a bola longa para o Igor Jesus. Basicamente, a maneira que o Botafogo tentava tirar a bola da pressão, né? Seja numa saída de bola ou numa transição ofensiva, era tentando achar essas desmarcações do Igor Jesus para fazer a parede, né? Você já percebe aqui, ó, que ele tá marcado. Ele tentou, isso aqui ele tentou fazer muito no jogo, que era caçar os jogadores mais baixos, né? Geralmente esse duelo dele era contra o Pátio, só que ele toda hora tentava cair mais pelo lado esquerdo, que era onde o Beraldo e o Hakimi estavam, e ele poderia tentar ter alguma superioridade ali nesses duelos. Apesar de que o Beraldo fez uma boa partida até nesses duelos individuais contra o Igor, eu lembro de pelo menos uns 3, 4 lances em que foi uma bola longa no Igor Jesus e o Beraldo ganha o duelo, mas era basicamente assim que o Botafogo tentava tirar o time de trás e começar os seus ataques. E somado a isso, o lado que o Botafogo mais tentou atacar foi justamente o lado direito, que é o lado que contava com mais velocidade, mais força para atacar, né? Digamos assim, com o Arthur, que é muito forte no mano a mano, muito forte no drible. Mas a ultrapassagem do Vitinho por ali, que é um lateral de muita velocidade, de força, de chegada à linha de fundo. Tem melhorado bastante o fundamento do cruzamento. Teve uma chance esse jogo no segundo tempo, né? Uma cabeçada do Savarino, que é justamente uma jogada por esse lado direito. Então, basicamente, o Botafogo tentava conectar essa bola no Igor Jesus, fazendo pivô, e a partir disso, abrir a bola do lado esquerdo. Do lado esquerdo, não, perdão, do lado direito, com Vitinho e Arthur fazendo a dobradinha por ali. Então, você já vem aqui o mapa de ataques do Botafogo, muito mais concentrado pelo lado direito. Você vê assim que o Botafogo ocupou pouco o campo de ataque do Paris Saint-Germain, o que as estatísticas mostram, né? E quem viu o jogo sabe, né? Que era basicamente um time tentando ser muito obediente taticamente para defender, principalmente, e tentando sair em velocidade. E aqui você já tem aqui do lado direito a maior concentração de jogadas ofensiva do Botafogo. Você teve algumas chances ali no primeiro tempo, você teve um chute do Arthur, né, que ele recebe na ponta, corta e bate de fora da área, você teve essa cabeçada do Savarino no segundo tempo, só que, além de gerar ataques, era tão importante para o Botafogo chegar nesse setor para você conseguir prender a bola, você conseguir reter a bola longe do seu gol, dando um pouquinho de respiro, dando posses mais longas e mais seguras ao time do Botafogo. Então, defensivamente, o Botafogo queria levar o PSG aos lados do campo e no ataque o Botafogo queria fazer o mesmo, que era explorar os lados do campo. E vamos seguindo aqui para falar agora do gol do Botafogo. E eu vou tentar explicar como saiu o gol e como alguns dos conceitos que eu trouxe aqui se aplicaram no gol. Apesar de ter sido uma jogada que não foi pelo lado direito, não surgiu a partir de uma bola longa, mas sim de muita pressão e presença de meio de campo que o Botafogo teve na partida, né? A jogada do gol ela se origina de uma roubada de bola ali pelo lado esquerdo da defesa, né? O Doué, ele perde a bola. O Paris Saint-Germain faz uma pressão rápida ali em cima do Barbosa, que não quis saber de nada, já tenta conectar a bola longa no Igor Jesus. O Beraldo vence essa bola, e aí nós já temos a sobra, né, dessa rebatida do Beraldo. É justamente essa primeira imagem aqui, e você já vem ali, 3 contra 2, ou seja,
o Botafogo, ele sempre tinha muita gente no meio de campo, e justamente por conta daquela compactação. E aí você tem esse 3 contra 2, que não é nem um 3 contra 2 para você gerar jogo, para você tentar fazer uma triangulação para ganhar campo. Não, era uma superioridade numérica que simplesmente dava mais gente para competir por essa sobra, né, por essa segunda bola. Então você já tem ali, ó, 3 contra 2 ali no setor da bola. Você pode até falar que é um 3 contra 1, né, porque tem o Hakimi, ele tá um pouquinho mais recuado que o Mayolu. Então você já tem esse 3 contra 2. O Botafogo tem a bola, mas tá numa zona pressionada. O que que o Botafogo não quer? Correr risco perto da sua área. Já tem mais uma bola longa, dessa vez tentando encontrar o Arthur pela direita. O Arthur domina errado, mas ainda continua disputando pela bola, mantém a bola viva. E aí você tem aqui a segunda imagem, que é justamente a sequência dessa jogada. 4 jogadores do Botafogo na região da bola contra 3 jogadores do PSG, 4 contra 3. Então você tem 4 jogadores pressionando a bola ali, brigando por ela, e sempre pelo menos um jogador sobrando para você ter essa segunda bola, para você ganhar a segunda bola. É justamente o que acontece ali. Se eu não me engano, é o Arthur que trava esse duelo. Ele mantém a bola viva, a bola sobra com o Gregory, que faz o passe para o Marlon Freitas. E o Marlon Freitas rapidamente encontra quem? Savarino, e esse foi um detalhe muito importante do gol, porque tirando um lance que teve praticamente na sequência do gol do Botafogo, que o Savarino recebe no meio de campo com espaço e o Zé Emery recupera, essa foi basicamente a única vez no jogo que o Botafogo teve a chance de acionar o Savarino com espaço entre as linhas de marcação. E é justamente onde ele gosta de jogar, né? Ele tem esse trato com a bola, né? Essa capacidade de condução, a visão de jogo para achar passes. É ali que o Savarino se destaca, e ainda mais com espaço, né? Você já vê ali, ó, que ele tá marcadinho ali. Ele recebe essa bola de frente pro gol, com espaço para progredir. Então, essa foi uma chance de ouro pro Botafogo, e o Botafogo não desperdiçou, cara. Então você já tem ali o Savarino com a bola, ele vai fazer esse passe pro Igor Jesus, que vai fazer esse movimento de ruptura na linha de defesa. O Igor Jesus atacando a profundidade, a gente sabe o tanto que o Igor Jesus é forte nesse tipo de jogada. Ele recebe a bola, já domina, tirando do pátio, faz um golaço, cara. Que golaço do Igor Jesus, que golaço do Botafogo. Lindo passe do Savarino para ele. E mais uma vez mostrando que a estratégia do Botafogo funcionou perfeitamente. Por mais que não tenha sido o jogo mais bonito do Botafogo na sua história, na temporada, sei lá, foi um dos jogos de maior aplicação que eu vi desse time, cara. Você vê como são jogadores que crescem nesses jogos grandes, e a gente viu isso no ano passado na Libertadores e tá vendo isso agora no Mundial. Botafogo com uma chance praticamente de finalização dentro da área, além daquela cabeçada do Savarino, e converte a chance. Ah, a bola desviou, não interessa, o Botafogo converteu a sua chance. Então, só resumindo aqui como saiu o gol: bola longa, trava a disputa, superioridade no meio para ganhar essa segunda bola, para competir, para manter a bola viva. Savarino com espaço, Igor Jesus na profundidade e gol. Seguindo aqui, para concluir esse vídeo de análise, a principal variação que teve no jogo, né, depois do gol, e principalmente depois das alterações do PSG, isso aqui já foi no segundo tempo, que foi naquele momento que o PSG colocou Fabian Ruiz, João Neves, Nuno Mendes e Barcola, e isso mudou o comportamento do PSG ofensivamente. É o PSG que se formava naquele 3-2-5, 3-2-4-1, como eu disse no início do vídeo. Ele muda, não é mais uma linha de 5 quando o time está nessa fase ofensiva, para cima dessa última linha do Botafogo. Agora é uma linha de 6. Então você já tem aqui, ó, você já percebe, Doué aberto, aqui tem o Nuno Mendes, que aí é um comportamento que já muda bastante com as alterações, porque o Lucas Hernandes era praticamente um terceiro zagueiro. O Nuno Mendes, apesar de alguns momentos compor essa primeira linha, ele tem mais liberdade para fazer esses avanços e fazer essa ultrapassagem, essa dobradinha, perdão, com o ponta esquerda. Aqui mais na frente você tem o Barcola,
O Fabian Ruiz chegando, o Fabian Ruiz que entrou também no segundo tempo, Kvaratskhelia e o Hakimi compondo essa linha de 6. E para responder isso, o que o Botafogo fez? Um 5-4-1. Guilherme, mas o Botafogo já fazia um 5-4-1 em bloco baixo, naquele esquema do Barbosa e do Jair saírem para fazer as perseguições. Mas por que não era a mesma coisa? Porque o gatilho para o Gregory entrar entre os zagueiros era justamente os zagueiros saírem para perseguir. E isso, a partir dessa mudança do PSG, não ocorria mais. Os zagueiros, você já percebe, ó, que a bola tá bem aberta lá no Doué e o Jair tá compondo essa linha dentro da área. O Jair tá aqui, ó, bem fechadinho, do lado dele o Gregory e do lado do Gregory o Barbosa. Então, os 3 jogadores que seriam os zagueiros dessa linha de 5, bem fechadinhos dentro da área. E como o Botafogo ajusta essa cobertura pelos lados do campo, você já percebe aqui que o Arthur já está mais recuado e descendo para fazer essa marcação. Nesse lance ele volta e fica até mais recuado que o Vitinho em dado momento, justamente porque os pontas do Botafogo eles não têm mais aquele papel de fechar no meio de campo, né? De fazer aquele bloco compacto, evitando que a bola entrasse no meio. Porque já virou um cenário muito mais de ataque contra a defesa, né? O Botafogo mais cansado, o PSG com as alterações ganhou muito fôlego, principalmente para recuperar a bola, para evitar que o Botafogo tivesse qualquer saída em velocidade, principalmente com a entrada do Nuno Mendes e do João Neves, né? São 2 ótimos defensores, recuperadores de bola, né? E o Fabian Ruiz, que é um jogador que cuida melhor da bola também. Então, o PSG, pelo menos nesses fatores, melhora após as alterações. Não quis dizer que o time criou mais chances. Só que, com essas alterações, você demanda mais apoio defensivo desses pontos. Você já percebe aqui como o Savarino também, mais embaixo, na imagem, ele já está posicionado também mais recuado, justamente para dar esse apoio ao Alex Telles, coisa que ele não fez contra o Seattle, mas o jogo era outro cenário, né, gente? Então o Botafogo responde dessa maneira e a partir disso o PSG tentava mais do que nunca construir suas jogadas pelos lados, apostava em cruzamentos e agora, como os zagueiros do Botafogo não saíam mais para fazer essas perseguições e ficavam mais dentro da área, você tinha mais presença de área justamente para você ter esses 2 jogadores para rebater a bola ali a todo momento. E foi a partir dessas alterações que eles mais do que nunca tiveram que fazer esses cortes por ali, afastar a bola, vencer esses duelos, estarem bem posicionados e mais uma prova da grande partida deles. Então, rapaziada, essa foi a minha análise, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Só para deixar claro, esse vídeo já tinha ido ao ar, mas ele acabou tomando copyright, porque eu tinha feito em vídeo, então estou apanhando um pouquinho pro YouTube, principalmente nessa questão das diretrizes, mas acho que agora com as imagens paradas não vai ter problema. Então, foi isso, rapaziada. Já deixa nos comentários aí a sua opinião do que você achou da análise, o que você achou da atuação do Botafogo. Se tem algum outro detalhe que vocês adicionariam à análise, podem ficar à vontade aí nos comentários. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Provavelmente amanhã eu vou estar soltando outro vídeo de análise, só que do Flamengo contra o Chelsea. Deixem o like, compartilhem o vídeo nos seus grupos de futebol, no grupo da resenha. Sigam o canal, por favor, segue a gente aí, gente. O projeto tá muito legal. Ative o sininho da notificação. Vídeo praticamente todo dia aqui para vocês. Vai ter mano a mano aí contra o Atlético do Botafogo, contra o Atlético de Madrid. Vai ter o Tabelando Ideias também para fazer um resumão da rodada. Antes que eu esqueça, sigam também a minha página no Instagram. Essa é a minha conta pessoal, mas lá eu sempre estou soltando umas análises. Já tá chegando o perfil do Decifra Futebol, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então tá vindo muita coisa boa aí para vocês, rapaziada. Então é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.